Ontem a Juliana fez uma exclusiva com o Geraldo Alckmin, entrevista exclusiva, né? Com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E ele falou sobre todos os assuntos: juros altos, papel do BNDES, enfim, algumas dicas sobre o rumo da política econômica. O que saiu da entrevista, Ju? Bom dia. Eu fiquei mais curiosa agora em fazer perguntas aí para essa máquina Não aí, é? mas vamos lá, né? Gente, acabei de rir, vocês são muito engraçados. Mas vamos lá, vamos focar, né? Vocês tiram a gente do foco, gente. Vamos lá, vamos falar da Focus. entrevista. Focus. Volta pro Volta Focus. pro Focus, Campos É Neto. muito bom. Já estou cheio de perguntas aí para a máquina, para o robô. Vamos lá. Bom, perguntei sobre, olha, juros, inflação, porque o governo tem criticado muito o Banco Central, dizendo que, né, o Lula ontem voltou a falar que esses juros são absurdos e tal. E o vice-presidente Geraldo Alckmin me disse que ele acha que os juros estão em patamar muito alto, embora a inflação esteja em patamares ainda elevados, né? Mas ele acha que 13,75% de juros é um nível alto demais para uma inflação de 5,8% nas palavras dele. Por quê? Porque ele acha que a inflação hoje é muito mais por conta de custos, que é uma questão mundial, né? Teve guerra, e aí você tem ainda o mundo todo com uma inflação muito alta, do que uma inflação que é causada por um consumo muito forte. Então ele acha que quando o Banco Central coloca um juro em patamar muito elevado, é para poder desaquecer o consumo. Então ele acha que não faz sentido porque a natureza da inflação, na avaliação dele, é muito mais de custo do que de consumo. Daí eu perguntei para ele sobre a questão da meta de inflação. Então, a questão é a seguinte: se o governo acha que essa meta, que o Banco Central ele cumpre um papel técnico, né? O governo fala para ele, olha, a meta de inflação é 3,25%, que é a meta desse ano. Então, o Banco Central ele tem que fazer o trabalho para entregar para o governo a meta de inflação de 3,25%. Já vai ser o terceiro ano que o Banco Central não entrega a meta de inflação, enfim, teve pandemia, né, teve guerra, etc. e tal. E aí o governo acha que o Banco Central está sendo muito rigoroso e tal, mas o Banco Central já tem sido não tão rigoroso, né, digamos assim, porque a inflação já pelo terceiro ano seguido, pelas previsões, vai fechar muito acima da meta, né? A meta é 3,25% esse ano e as previsões estão caminhando para 6%. É uma discussão complicada, né, de fazer. Então o governo muda a meta e aí o Banco Central pode entregar uma inflação maior. Enfim, uma discussão técnica e, no final das contas, é importante que o governo tome um caminho conjunto, porque o governo, pelo visto, como me disse o Geraldo Alckmin, eles não querem, pelo menos na avaliação dele, vice-presidente, mexer na meta de inflação. Ele acha que não precisa mexer, e que o Banco Central que não precisa ser tão rigoroso. O Banco Central precisa fazer o trabalho técnico dele. Então, por que o governo não muda a meta de inflação? Né? Parece que o governo também não quer assumir o ônus de dizer que vai precisar mexer na meta de inflação. É uma discussão complexa que, no final das contas, é o seguinte: ninguém quer juro alto. Só que para a inflação ser mais baixa, o governo precisa primeiro mostrar que vai conseguir reequilibrar as contas públicas. Já tiveram menções disso, né? O Ministério da Fazenda já entregou o primeiro plano agora para poder reequilibrar as contas do país, mas é aquela coisa que nem São Tomé, né? Vê para crer, porque o Congresso precisa aprovar. E aí, certamente, até o Banco Central escreve num documento que saiu agora há pouco, que se houver uma melhora das contas públicas, para que, né, essas questões todas passem no Congresso, isso vai ajudar na queda da inflação, porque aí o país mostra que tem ali uma credibilidade com as contas, a nossa moeda se valoriza e a queda do dólar em relação ao real ajuda na queda da inflação. Então, talvez nesse momento, aí se possa discutir, olha, eu já estou fazendo a minha parte, vamos então agora colocar a inflação um pouquinho mais alta, né? Aí sim seria o momento de discutir isso. Enfim, essa é uma discussão que está criando muito ruído e acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? O Banco Central acaba ficando numa situação que ele precisa mostrar que ele não sofre interferências políticas e aí ele acaba, às vezes, tendo que ser mais duro até com juros do que deveria ser, do que poderia ser. E aí, por último,
último, perguntei sobre BNDES também. Ontem foi a posse do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, e BNDES é um assunto que virou popular, né? Porque tem muita fake news também, de que tem a caixa preta do BNDES e tal. E no final das contas, acho que o que é importante é que a grande questão do BNDES, até perguntei para o vice-presidente, por que esse governo acha que a gente não vai ter calote de países como já tiveram no passado? Essa é uma questão. E ele diz que o BNDES agora não vai emprestar para governos, vai emprestar para empresários importadores e que tem garantias, tem fundo, não é o Tesouro que vai pagar isso. Enfim, é um assunto, tem muito assunto polêmico, tem inflação, né, juros, BNDES, mas tem as oportunidades na economia verde. O Geraldo Alckmin participou do fórum do Band News sobre economia verde e está na íntegra a entrevista no YouTube do Band Jornalismo, vale a pena aí o pessoal conferir.